E olha esse pão de macaxeira, minha gente, maravilhoso! É aquela receita daquele pão super famoso que tem lá no Mangai, feito com macaxeira, queijo coalho raladinho. Fica uma delícia. Façam que vocês vão amar. Em primeiro lugar, a gente vai cozinhar a macaxeira do jeito simples, normal. Cozinha na panela de pressão ou na panela mesmo, sem sal, só com água. Cozidas as macaxeiras, a gente coloca todas num bowl, tira aquele meinho, aquele fio do meio e amassa bem com um garfo. Deixe reservado, porque a gente vai usar para fazer o pão a macaxeira fria. O próximo passo é ativar o fermento. Para isso, a gente vai fazer uma isca. Vamos colocar o fermento, eu meço tudo aí na balança direto. Vamos colocar o fermento, uma colher de sopa de açúcar e o leite em temperatura morna, não pode ser muito quente. Mexe tudo muito bem e deixa reservado por pelo menos 20 minutos. E agora vamos começar a fazer a massa do pão. Naquele bol, naquela vasilha que estava reservada à macaxeira, vamos colocar todos os ingredientes da receita. O ovo, o leite que eu esquento já com a manteiga dentro no micro-ondas para poder derreter todo junto. Coloco também o açúcar, o sal e o queijo ralado. Incorpore tudo, misture tudo muito bem para tirar todos os gruminhos de queijo que tiver na massa. E agora é hora de colocar o fermento que estava reservado. Vocês estão vendo que ele está bem fofo, esfumou bem? Significa que o fermento está bom. Então, vamos incorporar todo esse fermento naquela massa de macaxeira. E agora é hora de colocar a farinha. No primeiro momento, eu vou colocando a farinha aos poucos e mexendo dentro do bowl. Depois, quando ficar muito pesada, eu coloco a massa na bancada e já começo a sovar, incorporando mais farinha. Como a massa estava muito pesada, eu já vou colocar na bancada já para começar a sovar. Vou incorporando farinha de trigo aos poucos. Essa massa, ela não é dura, não é uma massa firme, ela é uma massa mais pegajosa. Então, vamos incorporando aos poucos a farinha de trigo e sovando até a gente sentir que ela está desgrudando levemente das mãos. Ela não é uma massa dura, ela fica uma massa mais molenguinha. Vejam aí. A quantidade de farinha de trigo vai depender da macaxeira. Se ela tiver mais úmida, a gente vai usar mais farinha de trigo. Mas tenta não colocar muita farinha, porque senão seu pão vai ficar pesado. Eu usei nessa receita, porque a minha macaxeira estava bem úmida, 1,2 kg de farinha de trigo. A sova dessa massa é uma das partes mais importantes dessa receita. Para o seu pão não ficar duro, tem que sovar bem. E aí a gente sova por uns 15 minutos, tá, gente? E haja força nos braços. E vamos lá, mas ela já tá ficando pronta. Eu gosto de usar também para ajudar essa espátula que a gente chama na padaria, na panificação de pão duro. Ajuda muito a gente virar essas massas pesadas. E aí, gente, a massa tá pronta. Depois de uns 18, 20 minutos sovando, haja braço, né? A massa tá pronta. Vocês notem que ela está ainda um pouco pegajosa. É esse o ponto, tá? Então, sovamos bem, colocamos num bowl com farinha de trigo no fundo e vamos deixar descansar essa massa por pelo menos uns 90 minutos, ela inchar bem. Vamos cobrir esse bowl com papel filme e vamos deixar descansando por 90 minutos. E depois de 90 minutos, olha nossa massa como cresceu bonita. Tá bem aerada, bem fofinha. Se o clima da sua cidade for muito quente, ela incha bem em 60 minutos. Se não, deixa os 90 minutos, porque vai ficar bem inchadinha desse jeito aí. Polvilhe a bancada com farinha de trigo e coloque a massa em cima da farinha e vamos dar uma pequena sovada, uma leve sovada nessa massa para tirar um pouco do ar. Sove levemente. Se necessário, use pouca farinha, mas bem pouca, tá, gente? Não vamos colocar muita farinha não, senão a massa vai ficar pesada. Depois de sovar levemente, divida a massa em 3 partes. Essa massa vão dar 3 pães do tamanho que eu vou mostrar aí para vocês. Para congelar, eu só coloco essa massa crua mesmo, desse jeitinho, em um saquinho, cada uma no saco, e levo ao freezer por até 3 meses. Para descongelar, tire 2 horas antes de fazer o pão. Pego a parte da massa que eu escolhi para fazer o pão de hoje e divido em 4 partes. Solvo levemente
cada parte e faço uma bolinha. Observe que cada bolinha eu vou fazer uma amarração nessa massa, ou seja, puxar todas as partes para dentro e fechar bem. Faço uma bolinha e já coloco na forma untada e enfarinhada para crescer. E assim eu faço com as 4 porções da massa. Faço uma bolinha, amarro bem a massa, dou uma acertada nela com aquele pão duro que vocês sabem que eu gosto de usar, e aí já coloco na forma. Feito isso, agora nós vamos deixar essa massa inchar novamente na forma, por mais ou menos, eu deixei a minha 30 minutos, ela ficou bem grandona. A gente tem que cobrir essa massa. As outras eu já vou levar para congelar. Eu costumo cobrir com o bol alto, porque para a massa ter espaço para inchar e não grudar quando ela inchar. Então, não uso o pano nesse momento. É tudo tão cheio de dica de procedimento, né, gente? Mas você seguindo direitinho a receita, vai conseguir fazer. Vamos preparar a cobertura? Eu uso uma gema e uma colher de sopa de leite. Mexo bem. Eu gosto de fazer isso, que ele vai ficar bem douradinho. E olha que lindo que ficou, eu deixei crescer por 30 minutos, daquele jeito que eu mostrei para vocês. Agora vamos colocar com a mão muito leve, para não perder a aeração, vamos colocar aquele preparado de gema e leite. Passe levemente, mas cubra bem a parte de cima do pão. E para ter acesso a essa e mais outras receitas espetaculares, não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube. Você ajuda muito a Martinha. E agora vamos levar para assar em forno pré-aquecido a 200 graus por 25 minutos ou até ficar bem douradinho. E olha que lindão que ficou o nosso pão. O meu assou por 25 minutos. Agora, ainda morno, eu vou tirar ele da forma e vou colocar ele em cima de uma grelha, porque senão ele começa a ficar pegajoso, porque ele, se deixar na forma, ele vai suar e não vai ficar legal. Então, tira e coloca em uma grelha. E é isso, gente. Espero que vocês gostem dessa receita. Façam para a família. Essa é uma receita de família. Vocês vão amar. Beijo, tchau!